Acho que podemos começar, Matheus, até para a gente não perder tempo, porque aqui o Instagram limita o nosso tempo, né? Uhum. Aliás, essa é uma das razões de eu ter te convidado para a gente fazer essa segunda live. Então, começo te agradecendo pela disponibilidade, Imagina, mano, que é isso. porque, de fato, a gente sentiu que aquela live, e acho que hoje a gente também pode contemplar mais as perguntas das pessoas aqui, né? Não deu tempo disso de abrir para perguntas, e mesmo a gente sentiu que havia mais coisa a tratar sobre o tema, né? Na verdade, é um tema que a gente poderia fazer uma série, né? Porque esse é um tema importante e muito desprezado hoje, né? Uhum. Seja no meio artístico, seja no meio religioso, né? A Nossa, arte, a arte é desprezada nesses dois meios. de maneiras distintas, né? Mas eu dizia, no meio artístico a religião é um pouco desprezada, especialmente o cristianismo, Uhum. né? E no meio religioso a arte também é um pouco desprezada como assim, algo supérfluo ou superrogatório, Uhum. mas que não tem uma importância fundamental. Curioso, realmente tem esse desprezo por elementos fundamentais do cerne da arte, né? E ambas desprezam de maneiras diferentes, né? Sim, Eu acho que tem um ponto um problema que eu estava pensando quando a gente marcou essa live aqui, que também de certa forma sintetiza um pouco essa diferença, né? Que a gente conversou muito da última vez sobre a questão da inovação, né? Como se busca muito a inovação pela inovação, ou uma linguagem independente da arte, né? Em detrimento das regras e dos cânones artísticos, né? E ao mesmo tempo, a gente nota é, um certo movimento dentro do catolicismo, né? Dentro da religião, que é uma tentativa de repetir os estilos do passado. A gente começa, acho que no século XIX com o neogótico, que é até muito bonito, eu acho muito interessante, mas que perdura e começa a se criar também algumas caricaturas do passado, assim, uma tentativa de uma repetição tentando se igualar ao que era no passado, sendo que quando os estilos artísticos surgiram, por exemplo, o gótico, eles eram uma coisa nova para a época, de certa forma inovadora, no bom sentido do termo, né? Então, por um lado, parece que você tem inovações técnicas artísticas, e do outro lado, parece que você tem, às vezes, o âmbito religioso tentando repetir coisas do passado, mas de maneira um pouco anacrônica. Eu vejo isso muito, só para dar um exemplo, eu vejo isso muito na arquitetura, quando se tentam refazer igrejas em estilo românico ou em estilo gótico, que parece que você está entrando num parque de diversão, assim, um parque temático medieval, entendeu? uhum. Parece que falta o espírito que expressa aquela estética. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas Sim, é, seria o equivalente, talvez, você tentar fazer as peças de Shakespeare exatamente como elas eram no passado, desprezando inovações técnicas que você poderia colocar em termos de palco, iluminação, figurino, etc. Como é que você vê isso, Malé? Você acha que isso é um problema também ou você acha que eu estou exagerando? não, eu acho que é um problema e não tem solução para ele, não tenho, não que não tenha, porque pensando alto sobre isso, quer dizer, eu acho que tem um problema, você vê até tentativas de fazer isso, mas parece que nada dá certo, né? Exato. A minha tendência é assim, de fato, no caso da arquitetura, é como se o gótico chegasse num ótimo, assim, de dizer, bom, o que mais fazer, se não manter isto vivo, né? E Uhum. manter isto vivo talvez se relacione mesmo com o diálogo, com o surgimento de novas técnicas, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, acho que isto tem um fator complicador, se não um fator assim destruidor dessa possibilidade, que é a progressiva
extinção, vamos dizer assim, da civilização cristã, Uhum. né? Porque essas técnicas, essas inovações, vamos dizer assim, elas surgiam dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente cristão, Uhum. não é? E depois do Renascimento, isto foi a gente foi a civilização cristã como uma unidade, vamos dizer assim, ela foi se fragmentando, foi se diluindo, né, a ponto de hoje a gente não ter, na verdade, o que se poderia chamar de uma civilização cristã mais. Uhum. Uhum. Então eu também eu não sei mesmo. Eu também fiquei pensando sobre isso sob outro ponto de vista, né, que essa tendência é que essa repetição aí, na verdade, seria a questão do próprio diálogo com a tradição, não é? Como você renovar as coisas sem, sem negar o passado, Uhum. né? E, ao mesmo tempo, sem como que cristalizá-lo, endurecê-lo, fossilizá-lo, né? Que é um pouco o que você diz, vira mesmo, se você tentar reproduzir uma igreja gótica hoje, usando as nossas técnicas, ela fica fake, né? É. Fica um parque temático, né? Porque você não vai, aliás, parece, eu não conheço muito mal a arquitetura, mas parece que não se sabe exatamente que técnicas os construtores ali usavam para erguer aquelas catedrais, Uhum. Uhum. né? A gente sabe, a gente tem elementos disto. E aquilo ali era feito, vamos dizer, era quase artesanal, se a gente pensar na tecnologia hoje. Hoje as pessoas usariam outros materiais e outro procedimento para construir, o que já compromete radicalmente a obra, Pois é. né? Uhum. Dizem que os caras, uma das coisas que eles faziam era ir retirando as pedras, né, das pedreiras, das montanhas, e depois as colocar na igreja na mesma ordem, de maneira que as pedras que estavam mais embaixo eram mais sólidas, mais densas, né? Então, de uma certa forma, você reconstruía a montanha É, tu vê, né? dando Genial. uma forma. É É realmente. genial. Eu escrevi sobre isso no texto no Instagram esses dias, sobre reconstruir montanhas, né? Mas uma metáfora para você construir montanhas interiores e tal, né? Ou projetos que sejam como montanhas, assim, grandiosos. Mas realmente os caras estavam pegando a natureza bruta, trabalhando ela e transcendendo ela, né? Quer dizer, é a reconstrução de uma montanha usando, através do fruto do trabalho humano, né? É um termo que está na liturgia, né? Sim. E transcendendo aquilo ali, né? Colocando aquilo num outro patamar. Eu também li uma vez e comentei com um amigo que é músico, e ele disse: não, isso aí transcende a minha imaginação, de que eles também construíam as colunas de tal maneira que elas ressonavam, elas vibravam de acordo com as notas, né, musicais, de maneira que as pedras cantavam mesmo, como diz o Evangelho, Ah, que a igreja vibrava em consonância, em reação ao canto. Eu não sei se isso é verdade, mas se não é, é uma bela imagem, pelo menos, né? se non è vero è ben trovato. Mas Pois é. de fato, esse é um problema que talvez na arquitetura sagrada mesmo seja o lugar onde isso é mais difícil de resolver, Uhum. né? Mas também entra aí essa tensão que eu também, outra coisa a qual eu não tenho uma solução fácil, mas que é aquilo, eu acho que a gente comentou rapidamente
na live passada, que a arte sacra ela é mais perene e tradicional, vamos dizer assim. Ela não permite muito esse diálogo, vamos dizer, com o mundo, o andamento do mundo temporal. Uhum. Não, a tendência a atualizar muito já me parece negativa e oposta à arte extra-sacra, extra-religiosa, Uhum. extra-sacra mesmo, né? Uhum. Porque aí tem a gente pode dizer que tem algumas coisas que são mesmo antagônicas, são opostas entre as duas, Uhum. né? Esse problema da inovação, por exemplo, né? Mesmo um grande artista, quer dizer, os artistas são distintos, tem alguns que, de uma certa forma, sempre fazem a mesma obra, né? Ficam revisitando a mesma obra. Mas isso, muitas vezes, eles dizem, alguém mais especialista é que nota, porque para o público em geral são sempre obras distintas, Uhum. né? Mas tem artistas que são muito mesmo inovadores nas suas obras. Cada obra tem uma cara muito distinta e obedece a princípios distintos, Uhum. né? Mas independente de uma coisa ou outra, essa esse impulso para criar uma coisa nova é fundamental na arte como a gente entende a arte hoje. Uhum. E na arte sacra é o contrário. É quase como assim, Não ressuscitar mexe muito nisso aqui, né? Tipo, não mexe muito nisso aqui. exatamente, não É, mexe muito nisso aqui. é. Eu acho que a própria ideia de ressurreição é ressuscitar as formas Uhum. e não Uhum. criar novas formas, Uhum. né? E com a modernidade, ou seja, com o renascimento, esse fetiche do novo se tornou padrão para o pensamento artístico. A Uhum. gente, né, vai sempre renegando o passado e criando coisas novas, novas formas que vêm, vamos dizer, das mudanças sociais. As mudanças sociais também se aceleram muito de lá para cá, né? Uhum. Então, como é que articula? Não sei, eu que talvez porque agora mais velho, talvez, amo muito o passado, amo muito a tradição. Então a minha tendência é isso que você dizia, ó, não mexe aqui, tá bom. Se mexer vai estragar. Parece que quando a gente fala sobre arte, eu estava pensando nisso também, falar sobre arte é mais ou menos como deveria ser um bom governo. As coisas que você as coisas que você não pode fazer tem que ser poucas e claras, e as coisas que você pode fazer tem que ser amplas e infinitas, né? Parece que Uhum. é um pouco isso, né? Inclusive quando perguntam sobre arte, né? Você dá às vezes, ou dá uma definição que seja muito propositiva ou muito delineada, né? Muito normativa, acho que é a palavra, uma definição que seja muito normativa pode ser pode ser prejudicial também, né? Eu acho que tem que ter alguns limites, mas uma abrangência para você explorar temas grandes, né? Sim. Acho que fazer uma colocação aqui que é importante. A Lei Mendes, diz Baso, pergunta Opa. sincera, não é exatamente isso que dizem os arquitetos da estética vazia? Isto é, romper com o passado porque não trazemos o mesmo espírito. Você entende? Eu acho que eu não entendo a pergunta. Mas o que os arquitetos fizeram, os arquitetos modernos fizeram, muitos, por exemplo, Lúcio Costa, né, o grande arquiteto brasileiro, né, responsável pelo projeto de Brasília. Ele era um cara que é o seguinte, ele adorava a arquitetura barroca brasileira, colonial, e tudo que estava entre o barroco e o moderno ele desprezava. E ele dizia que os trabalhos dele de arquitetura moderna eram ele dizia que ele estava revisitando a arquitetura barroca, dando uma nova roupagem para a arquitetura barroca. Quer dizer, isso era o que ele afirmava, né? Quando você vai olhar o resultado, você não,
as correspondências são muito subjetivas, muito aéreas, são conjecturas assim de relação entre o barroco e a arquitetura moderna. Então, realmente, muitos arquitetos modernos usaram como justificativa uma suposta revisitação do passado para propor um novo estilo. É curioso isso, porque o Renascimento também é isso, né? O Renascimento eles usam como justificativa o resgate de um passado, né? O resgate de um Sim. passado clássico, né, da Grécia. Então é muito curioso isso, como em certo sentido, tanto o modernismo arquitetônico quanto o Renascimento são, você poderia dizer, reacionários, em certo sentido, porque eles estão dizendo assim, olha, essa estética que se faz hoje está errada, né? A gente tem que retomar os princípios do passado, né? Um passado distante, e trazer de lá uma nova estética, né? Isso se repete, né, ao longo do Renascimento. Então, eu acho que existe a justificativa verbal, né, de que eles estão fazendo isso, mas o resultado nunca é uma atualização do passado. O resultado geralmente é uma destruição do passado. Ao menos é o que me parece, né? Parece que ele inclusive faz uma referência a um livro aqui, Estética da Arquitetura. Do Scruton? Não sei, não diz de quem é. Eu não conheço esse livro do Scruton, então não sei se é. Exatamente. Acho que o Scruton discute isso. Romper com o passado porque não trazemos o mesmo espírito, ou seja, que não seria uma tradução, pelo que eu estou entendendo, do nosso espírito, né, essas formas passadas, né? Uhum. Sim, claro, né? Quer dizer, eu nem sei se seria muito apropriado você traduzir o nosso espírito atual para formas, né? Pode até ser meio feio. Não, talvez seja isso mesmo que está acontecendo, e seja isso que ele nos diga aqui, porque muitas essas igrejas modernosas aí que a gente vê, às vezes até com algumas, tem uma que é um dedo, né? Você já viu isso? Que ela reproduz assim, uma mão assim com a torre e um dedo apontando para o céu. Genial, Mas hein? é bem, quer dizer, a ideia é essa, né, que ele está apontando para o céu. Essa é a famosa um projeto capitaneado pela agência Puta Ideia. É. Além do fato que você olha e você não tem como não pensar no dedo do meio também, né? Porque é uma variação na imagem, né? Mas, enfim, que é o espírito mesmo da época. Mas talvez isso aí seja um espírito dominante e de uma parte, né? Vamos dizer, talvez da parte mais ativa aí da intelectualidade, né? Uhum. Porque nós não temos não sei se dá para falar no mundo contemporâneo de um espírito da época, né? Você tem um fragmento, Talvez você tem um fragmento, né? Tudo fragmentado, né? é tudo fragmentado, Uhum. né? Quando quando não há intenções mesmo de inversão né, no arquiteto que faz. É o exemplo daquela igreja que fizeram lá em Petretina, né, do Padre Pio, né, É, que é uma igreja que tem a forma dela é de uma serpente, é. Eu né, nunca sei o quanto isso é proposital também. eu também não sei. Eu tava curioso, em Florença eu morava numa casa que ficava perto da parte norte assim, da cidade. E lá tinha uma praça nova que tinham construído. E nessa praça, era a praça mais nova que tem na cidade. Tinha uma escadaria que descia assim num morro. E essa escadaria tinha uma serpente assim. E aí essa serpente no final tinha a boca assim aberta. E da boca saía água assim de uma fonte que descia assim em direção à cidade. E essa serpente ficava exatamente direcionada à Catedral de Santa Maria Maggiore, que é aquela catedral de Florença bonita que tem o domo e tal, né? Eu sempre olhava para aquilo e pensava, é óbvio que isso aqui é proposital. O quanto de sabotagem arquitetônica simbólica deve ter no mundo moderno que nunca se pesquisou, não deve ser brincadeira, viu? É verdade, é verdade.
Mas ainda dentro disso, pegando de um outro ponto, mas talvez ajude até a iluminar isso que a gente estava falando, eu estava pensando que nessa distinção entre arte sacra e arte pura e simples, que tem, se a gente pensar que a arte sacra ela tem essa dimensão vertical, né? Se pegar o simbolismo da cruz, ela estaria no eixo, enquanto a arte não sacra estaria no horizontal, né? Isto me sugeriu uma analogia de que, porque se você pegar a arte sacra, nós temos ali pouquíssimos temas, né? Se você pegar os ícones, por exemplo, os ícones têm como temas ou Nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade, Nossa Senhora, ou santos, ou alguns acontecimentos do Evangelho. Uhum. E alguns acontecimentos do Antigo Testamento, né? Como na Trindade do Rublev, Uhum. a A sarça Abraão, né? ardente, né? Hein? A sarça ardente também, né? A Também. sarça ardente, né? Momentos, a expulsão de Adão e Eva, Uhum. né? Momentos, acontecimentos, mas são esses os temas só. Uhum. Não varia, né? E como se, quer dizer, como se não, ela trata, então, de protótipos, de arquétipos, de coisas muito sintéticas e universais. Uhum. Enquanto no nível horizontal seria o contrário, a quantidade de temas Uhum. na arte pura e simples é enorme. É como se você tivesse o centro do círculo e a circunferência, Uhum. né? Então, nas artes em geral, elas como que refletem as diversas possibilidades do mundo, do universo, da Uhum. manifestação, né, do universo como um todo, enquanto na arte sacra você tem só os princípios, Uhum. né, e portanto aqui eu acho que tem uma polaridade que talvez ajude a pensar isso também. Olha, como são pouquíssimos temas, também são pouquíssimas formas, Uhum. né? E não dá para ficar inventando coisa toda hora, nem variando muito, aquilo que a gente comentava na outra live, né? As músicas sacras deveriam ser poucas, que se repetem, Uhum. não é? Não tem que variar muito, elas variam um pouco de acordo com o ciclo temporal, ciclo litúrgico, enquanto na arte essa novidade, essa coisa, não, precisamos abrir outras possibilidades, é fundamental. Uhum. E, portanto, a quantidade de formas também é muito maior, Uhum. né? Eu acho que isso pode ser uma ajuda, é como se fosse a luz branca para a arte sacra e as cores para essa reverberação no mundo, né? Perfeito. Perfeito. Sim, sim. É como se o eixo vertical fosse o que é perene e o horizontal que fosse contingente, né? Uhum, Uhum. uhum. É, sim, sim, sim. O eixo é o ato. Não, desculpa, o eixo é a potência e o eixo vertical é a potência e o eixo horizontal seria o ato, né? A atualização de tudo, né? Depende de como você olhar, você pode dizer o contrário também, né? Que aqui você tem a potência e o ato, Ah, o ato ele puro, tem o ato puro. o ato puro, ele Sim. tem, né? Tudo isso em síntese. Uhum. Portanto, eu acho que assim, a arte não tem muita nem inovação, a arte sacra, e nem muito assim uma adaptação ao espírito da época. Uhum. Eu acho que é o contrário, eu acho que ela deve influenciar e conformar, reconformar o espírito da época, né? Uhum. Orientar. Eu acho que a igreja isso perdeu muito no Ocidente moderno, né? Não, e é muito interessante isso porque você começa a compreender por que quando você tira o eixo vertical, o horizontal se perde, porque você tirou o eixo de referência das expressões horizontais, né?
Sim, sim. E como é que vamos? Eu acho que aqui a gente, né, esse silêncio mostra que a gente um pouco esgotou, pelo menos falou que, né? é, nós, na live passada acabou eu falando mais sobre assim o que eu estava pensando sobre arte. Eu queria te ouvir um pouco, especialmente como é que você na tua, né? Me parece que assim, se bem que as artes plásticas e o cinema, me parece que são os lugares sobre os quais você. Por que que esse cara, desculpa, mas tem um cara enchendo o saco aqui. Pois é, né? Escuta, se você não está afim de ouvir a live, é só ir embora. Por que que você está interferindo aqui? Manual do Homem de Deus. Um homem de Deus que vem entrar, não entra na conversa de alguém, simplesmente para ficar atrapalhando, eu não estou entendendo a sua interferência aqui. Sempre tem um chato, Bom, não é? retomemos. Queria te dizer. A pergunta que não quer calar é a seguinte: e qual é a arte de você vir aqui encher o saco? Muito bom, muito bom. Você diz que é um homem de Deus e fica observando para detalhes insignificantes em relação ao que a gente está falando, É mas tudo bem. o apego excessivo à parte sem observar o todo, né? É, Mas, bom, sobre a minha exploração sobre arte, Malé, eu acho que vem de talvez de uma questão biográfica também, que é um contraste que eu notei no início da vida adulta, assim, o contraste que eu notei em algumas viagens que eu fiz para a Europa e o contraste do que eu vivia no Brasil, assim, em termos de experiência estética. E, e como eu estava afastado de uma expressão de beleza que me pareceu essencial para uma vida boa. E aquilo foi muito trágico, em certo sentido, de notar que nós estávamos imersos em um caos estético inabarcável, né, e muito, muito maléfico. Então eu comecei uma investigação de maneira... hoje eu olho para trás e vejo que eu estava fazendo isso, mas na época eu estava simplesmente tateando no escuro, né? Uma investigação a respeito do porquê as coisas são assim e do que dava para ser feito para minimizar o problema, né? Não resolver, porque para resolver precisaria ter um poder de ação civilizacional e não sou essa pessoa, mas para minimizar um pouco esses danos, né? Então, tudo que eu tenho feito é em vista desse objetivo final, né? E isso acaba se expressando de diversas formas. Então, a atuação que eu tenho com cinema, por exemplo, com a Lumine, né? E com produções que a gente pretende fazer, é por entender a força que o cinema tem como linguagem para trazer esse vislumbre de beleza para a vida das pessoas. Então, é um tipo de representação artística que você consegue viabilizar. Hoje em dia, tá cada vez mais fácil você conseguir fazer um filme. Então, essa minha atuação também é um desdobramento disso, né? E vão ter outras coisas, né? Eu acho que é ainda um trabalho para uma vida inteira. Mas aí vem também uma parte de estudos, assim, eu acho, e aquilo que eu falei antes de entender a arte como de maneira não muito normativa, me parece que tenha sido uma resposta no momento, especialmente quando a gente fala de arte, entre aspas, católica, né? Do tipo, o que é uma identidade católica artística, né? É uma coisa muito, muito difícil de você responder de maneira doutrinária ou unívoca. Então, isso é o que eu tenho refletido e tentado fazer e esse é o problema que eu tenho tentado resolver com o meu trabalho, né? Tem ido mais É, ou menos outro por aí. dia, outro dia alguém me perguntou isso aqui no Instagram sobre a arte como instrumento de evangelização, né? E isso aí é um problema e é muito perigoso, né? Como é que como é que o cristianismo se relaciona, como é que o cristianismo do artista se relaciona com a sua arte, né? Uhum, uhum. Porque me parece que a arte como instrumento de evangelização acaba sendo arte aplicada, né?
assim como instrumento de educação, que as pessoas às vezes misturam as bolas, né? Ontem eu conversava com uma moça que trabalha com teatro e trabalha também faz trabalho comunitário com arte, um trabalho social, e eu estava chamando a atenção disto e vejo que as pessoas em geral têm muita dificuldade em proceder quando se trata disso. Às vezes até está claro que a distinção, mas quando vai para o procedimento, elas se confundem, né? E acabam, quer dizer, seja numa... Eu acho que publicamente, hoje em dia, a arte como instrumento de evangelização está fadada ao fracasso. Uhum. Né? Quer dizer, se um não católico, um não cristão percebe na obra essa intenção, né? E se ela é um instrumento de evangelização, é perceptível, né? Ele já se fecha. Acho que tem um E ela se... problema, de linguagem aí. Tem um crítico de cinema brasileiro que escreveu um artigo muito interessante, um ensaio, na verdade, que o título do ensaio era algo do tipo A Única Linguagem Possível é a Publicidade, onde ele constata que os recursos cinematográficos do cinema brasileiro e de outros filmes também é uma tentativa, são sempre recursos de linguagem de publicidade, porque parece que o cineasta está tentando te convencer de uma ideia. Sim, E a gente vê sim. isso no cinema também. Especialmente no cinema, aí não é católico, né? O cinema protestante americano, aquele cinema que tenta evangelizar, que tenta ser um cinema apologético. Você olha o filme e pensa, ok, cara, mas parece que você está querendo me convencer. Parece que é uma peça publicidade. A publicidade venceu, do Luiz Carlos de Oliveira Júnior, o Cartacho falou aqui. O Cartacho é um grande crítico de cinema, hein, pessoal? Sigam ele sabe tudo. Então, você nota isso claramente em alguns filmes americanos que tentam ser evangelizadores. E eu acho que eles até têm um seu mérito, porque algumas pessoas que não têm nenhum contato com obras maiores podem ver nesses filmes um caminho para conhecer o evangelho, isso é bom. Mas como obra de arte, se perde muito, porque é uma peça publicitária de 1h30, né? Que está tentando te convencer de uma ideia. E Sim, quem tem sim. um pouco mais de refinamento, um pouco mais de erudição, ou quem tem questionamentos mais profundos, aquilo ali não alimenta. E às vezes acontece um outro problema que a pessoa olha para aquilo e pensa, cara, se ser cristão é isso aí eu não sei se eu vou querer ser, porque tá muito forçado, tá muito publicitário. O rapaz botou aqui, Deus não está morto, né? O Lô Barbosa escreveu, Deus não está morto, que é o nome de um filme, né? Um filme protestante que é um filme apologético. Que é aquilo que eu falei, pode até ter seu mérito para, de repente, tocar algumas pessoas a respeito de argumento da existência de Deus, mas como obra é fraquíssimo, né? Infelizmente. Então, por mais, você é um homem generoso, porque eu já penso assim, então é melhor não fazer, sabe? Ou então faz assim para sessões, que o objetivo é apologético, né? Na verdade, de evangelização, é de converter as pessoas. E aí isso não funciona, né? Não funciona. Se você pensar no velho Aristóteles, aliás, eu pensei em duas coisas lá, né? As pessoas estão confundindo a poesia com retórica. Exato. Confusão de linguagem. Uhum. E a retórica ela não é uma obra artística no sentido que a gente hoje entende arte. Ela exatamente é uma obra de publicidade, para convencer alguém, né? O objetivo da retórica é convencer. Ou expor uma ideia. Né? Exato. E o objetivo da arte é iluminar, é revelar. E, portanto, ela não pode ter essa intenção de convencer. Quem tem a intenção de iluminar. Né? Se você pensar nas 4 causas aristotélicas, ele diz isso é evidente, que a causa final ela vai determinar a causa formal. Então, se o objetivo do artista não for revelar e sim converter, isso vai estar inserido na forma e vai comprometer a forma.
né? Se você pegar um Bernanos, por exemplo, não há um momento que ele revele uma intenção de convencer. Não. E Não, dá ele para quer ver te contar uma quando história. exato, quando você vê esses escritores do início do século XX, que a maior parte deles era católico, como Chesterton, o Tolkien, o Bernanos e tantos outros, né? Você nota que eles tinham um questionamento interior muito profundo a respeito do que estava acontecendo com o homem. Eles estavam realmente preocupados com essa resposta e usavam da religião, né, para procurar essa resposta. Então você via que era uma preocupação legítima, profunda. O cara estava investigando isso, né, através da sua Sim, obra de arte, tentando lançar luz a um problema grave, né, um problema muito sincero. E não era uma casca de religião, né? O cara tinha um drama interior que ele estava tentando expressar ou resolver, né? sim. E na medida que ele nos fazia isso, ele nos iluminava. Ele nos, né, quer dizer, essa função de iluminar é fundamental. E aí eu volto a essa ideia da horizontalidade, né? Quer dizer, é como se esses princípios, né, nas obras de arte fossem aplicados a várias regiões da vida, do cosmos, e iluminasse essas regiões para nós, né? Quer dizer, como que nos proporcionasse a possibilidade de entrar em contato com aquilo que é eterno, né? Com o próprio Deus, na nossa vida cotidiana, né? E isso é muito diferente da tentativa de você convencer alguém da verdade do Evangelho, né? A pergunta que tem que ser feita é: você artista, conhece a verdade do evangelho que você quer expressar? Exato, exato, né? Teve um rapaz que fez uma pergunta aqui, Então, vai mudar um pouquinho o assunto, mas é uma pergunta bastante interessante. O Rafael, ele perguntou assim, ó: a gente percebe que o brasileiro tem uma crise de identidade ao fazer a arquitetura hoje, sem referência a um estilo sólido que seja próprio nosso. Concordam? O que acham? Olha, essa pergunta, na minha opinião, ela toca num problema da arte brasileira que se arrasta desde o século XIX, ou talvez até antes, que é a ideia de nós termos uma identidade artística, não só na arquitetura, mas em outros estilos também. Quer dizer, o que é ser brasileiro? Qual que é a identidade brasileira em termos culturais e artísticos? Tem um artigo, um ensaio do Machado de Assis, inclusive, sobre identidade nacional, onde ele coloca isso como um mistério. Ele não resolve o problema nesse ensaio, né? E ele é talvez o maior escritor brasileiro, né? Então, na verdade, Rafael, eu acho que isso toca um problema que está no ar ainda há séculos, que é a identidade artística e cultural brasileira. Isso aí não... Eu não acho que isso vai ser definido de maneira, como é que posso dizer, normativa, né? De maneira doutrinária, mas eu não sei se a gente chegou ainda em algum tipo de representação legitimamente brasileira, assim, sinceramente brasileira. O Malé pode talvez ter uma resposta melhor que a minha. não, eu não tenho também, porque é como se nós estivéssemos ainda construindo a nossa identidade, não é? E num mundo em que as identidades nacionais estão em crise. Agora a coisa embolou de novo, né? Porque pela própria situação global aí, há uma reafirmação das nações, né? Então nós temos aí uma tensão aí entre aqueles que querem um mundo globalizado, único, uma identidade global, vamos dizer assim, né? E aqueles que querem ainda as identidades das nações, né? E essas nações são algo que surge a partir do século XV, XIV, XII, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise, então acho que não há uma identidade nacional que possa se traduzir numa obra de arte. Talvez a língua seja um elemento comum, Uhum. né? Talvez em termos até de poesia e de literatura isso seja mais acessível, mais exequível do que em outras formas artísticas. Mas, e ao mesmo tempo, você tem uma variedade tão grande de culturas regionais no Brasil, né? E acho que chegar numa identidade brasileira é uma impossibilidade. Eu acho que é. Eu acho que é. Inclusive, a gente tem um episódio na parte da arquitetura aí que o Rafael perguntou. Tem um episódio que é curioso porque
o Lúcio Costa, né, que eu estava falando antes, ele foi o cara que encabeçou a arquitetura moderna no Brasil, e ele foi o cara que promoveu a destruição da arquitetura de estilo eclético no Brasil, né? Ele foi presidente do IFAM durante muito tempo, e ele promoveu, inclusive o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, foi ele que deu a cartada final para a destruição dele ali no regime militar. Então, ele, no início da carreira dele, ele fazia prédios de arquitetura eclética, né, romântica e tal. E depois ele se voltou contra isso e mandava destruir tudo. A própria Avenida Paulista era repleta de palacetes desse estilo aí. E ele foi um dos responsáveis por ou diretamente pedir a destruição ou não dar muita bola, deixar abandonado para que caísse. E eu acho, na minha opinião, esses prédios ecléticos, apesar de parecerem meio breguinha assim, eles eram muito mais identidade nacional do que o que os arquitetos estavam propondo. Aquilo era uma mistureba de estilo, tinha de tudo ali, tinha uma coisa meio gótica e tinha uma pilastra meio românica, mas é isso aí, é isso que a gente é essa miscelânea mesmo. Então, eu acho que quando esse estilo quando os estilos arquitetônicos estavam se misturando e criando uma coisa nova, criando uma coisa única, se pode se dizer, houve uma tentativa, né, de destruir, houve uma destruição disso, né? Então é um problema. E aí você vê, por exemplo, a semana de 22, que daqui a 2 anos vai fazer 100 anos, né? Aí você vem a semana de 22, que também é uma... A semana de 22 também é uma repetição daquele processo que eu falei antes, Malé. Os caras estavam tentando procurar numa origem de um Brasil, né? Um Brasil originário, digamos assim, dos povos originários, o resgate de uma identidade artística e cultural. Quer dizer, é a mesma repetição mental do Renascimento e de certa forma, também algo revolucionário / reacionário. É meio que as duas coisas juntas. Então, ali na semana de 22, eles inauguram os conceitos de arte moderna no Brasil que são vividos até hoje. Então, é curioso notar que a arte que os revolucionários de esquerda faziam na década de 60 era uma repetição do que foi feito na semana de 22. A gente está até hoje na semana de 22, né, em termos artísticos no Brasil. Então, essa a semana de 22 foi artistas tentando se reunir para definir uma identidade nacional. Olha a merda que deu. É um problema mesmo. Eu também acho que isso que a gente fala aqui ilumina um pouco, mas assim, talvez, porque em relação ao próprio cristianismo, quando a gente tem como referência a igreja gótica, né, tem alguns princípios ali que a gente até poderia dizer que são universais, mas ela também nasce na civilização europeia, né, cristã europeia, Sim. né? E talvez se tivesse que se encontrar, foi o que se tentou também, as apalpadelas, e acho que assim, ainda talvez tenha um problema que é causa disso aqui, que é essa dificuldade do diálogo, que a gente falou mais na live passada, né, entre a religião e os artistas, né? Como é que nós nos relacionamos, né? Seja como é que a igreja se relaciona com os artistas e vice-versa. Isso tem uma dificuldade de relação aí, que talvez seja causa também disto que aconteceu ali quando se tentou, na década final de 60, início de 70, já aplicando os princípios do Concílio Vaticano II, né? A tal da enculturação, né? Quer dizer, como é que eu pego a musicalidade de uma região do país e uso essa música para fins litúrgicos. Pô, fazer essa transição não é fácil. Super complexo. Né? E isso ficou na mão de, talvez não dos artistas mais capazes de investigar isso de fato profundamente. Por causa dessa separação aí, por causa dessa impossibilidade de diálogo que há. Então você vê coisas que são transposições muito diretas. Né? Tem aqueles sanctus que se canta muito hoje na igreja, mais ou menos assim, Santo, 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 Santo é o Senhor. Meio baião. Que claramente é um baião. Você tá, mas
a causa formal lá, a causa final do baião não é a causa final né, desse canto litúrgico. Então, como é que você articula? Acho que é possível articular, mas tem que ser um puta artista para fazer isso. Não é qualquer um que vai conseguir, né? Você teria que ter um cara que domina muito a forma artística e que tem uma vivência da oração e né, da vida litúrgica, da vida da igreja também profunda, razoavelmente profunda, para que ele possa fazer essa relação. E não foi isso. A gente não tinha material humano para fazer isso. Se tem se tem artista aqui nos ouvindo, olha, essa é a missão, viu? Essa é a missão. Resolver esse problema aí. Exatamente. A gente tem um ou outro artista, eu não estou muito atualizado com o que se faz por aí, não tenho tido tempo de acompanhar, mas um ou outro, o exemplo internacional aí é o Arvo Part, que é o cara que conseguiu fazer isso, mas que para o brasileiro aquilo ali, em geral, não funciona. Como é que se faz isso no Brasil? Acho que primeiro tem que ser mesmo um pouco ligado a cada região, essa coisa, assim como nós não temos uma identidade brasileira única, não dá para ter isso num país de dimensões como o Brasil, né? Mas nós temos identidades regionais. Quer dizer, esse próprio Sanctus, que é um baião, né, para um sulista, soa como se fosse, soa mais distante do que um canto baseado no gregoriano. Com certeza. Que tem origem europeia, né? Então, como encontrar, eu não tenho solução para isso, mas acho que isso deveria, uma das coisas que é o que se peca um pouco não bastante, na produção de música para a liturgia hoje, é as novidades, tem que sempre ser músicas novas. Quando, na verdade, talvez assim, pega esses Sanctus aí e vai retrabalhando, não é? Vai decantando e vai, né? Quer dizer, por exemplo, nessa forma aí, o que é avesso à liturgia? Bom, a primeira coisa é esse ritmo quase que dançante, né? Que mobiliza muito, né? O ritmo corporal, né? Então, se eu ouço a sua música, a tendência é eu já começar a quicar, né? Como lá é o baião, né? Aquele tipo, né? Então dilui um pouco isso aí, né? Se você fizer Santos, 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 já reduziu a velocidade, já tá resolvidinho o problema já, né? Tu vê, só parar já deu uma melhorada, né? Então seria se debruçar talvez com essas formas, mesmo as que tem, porque em arte isso é muito comum, né? Quer dizer, pelo menos no meu trabalho, muitas vezes você cria uma cena e ela é muito precária ainda, ela é muito ruim. Mas em vez de criar, então vamos botar fora e começar outra, você nunca vai chegar em nada. Então você retorna sobre ela. Não, né? Como é que a gente muda isso aqui? Muda um aspecto. Melhorou um pouco, piorou, então volta. Mas trabalha em cima de uma forma, né? Eu nunca tinha pensado nisso em relação à música litúrgica, essa que cantam por aí, mas isso é uma das coisas. Talvez se a gente pegasse alguns princípios e os aplicasse na obra de arte, e que fossem princípios, que me parece que as pessoas, muitas vezes, aplicam princípios extra-artísticos a essas obras. Como, por exemplo, qual é o gosto da população? Não, isso é muito vago. Uhum. Né? O que está na moda? Não, piorou. Né? Nós temos que falar com os jovens, aquela coisa que aconteceu na década de 70, e até hoje a gente vê, de botar bateria, por exemplo, né, na música litúrgica. Não funciona. Não faz sentido nenhum. Você vota uma vez, hein? Não faz sentido nenhum, né? Não, faz eu vou sentido. te dizer que o único exemplo de enculturação que eu vi na minha vida
foi o seguinte, eu fui numa missa nos Estados Unidos, a missa inteira foi feita com canto em latim, ou os cantos tradicionais americanos e tal, e na hora do ofertório, eles botaram um cara para tocar um hino num banjo, né, que é um instrumento local de lá. Só isso, um hino num banjo, era a melodia de um hino tocando num banjo. Eu pensei, bom, tá aí a enculturação possível, é isso aí, não pode passar disso. É, como é que dialoga, né? E falta inteligência artística nesse sentido. Mas isso é generalizado, né? Mas eu acho que, assim, como você dizia, e acho que, assim, quis fazer de novo não, uma nova live aqui contigo para aprofundar um pouco, vi que as pessoas se interessaram pelo assunto, porque isso precisa ser discutido a sério dentro da igreja no Brasil hoje. Precisa, Não há, fundamental. é fundamental, porque é preciso compreender, e quem conhece um pouquinho a arte já compreende isto, que a forma das canções, dos hinos, a forma da música litúrgica, ela vai determinar em boa parte, né, a abertura e a recepção do público da Assembleia ao próprio rito. Claro. Ela faz parte do rito. Então, eu acho que tem eu noto que dos dois lados, assim, você tem uma perda de fiéis por conta desse problema estético, que é, por um lado você tem o sim, pessoal que chega na igreja e pensa, cara, mas isso aí tem em outras igrejas também, entendeu? Esse tipo de expressão sim, aí. Então por que eu vou vir nessa daqui, né? E sim, outra é as pessoas que vêm, que tiveram, assim, algum conhecimento através da literatura, da cultura a respeito do que era o catolicismo e tentam se aproximar da igreja para receber aquilo, às vezes com muita boa vontade, e não encontram mais ali, e aí também abandonam ou vão para algum grupo sectário, alguma coisa assim. Então eu acho que é muito catastrófico. E os que ficam, muitas vezes, tem esse problema que você comentou. A espiritualidade da pessoa está sendo alimentada por uma sugestão estética ali que não permite que ela alce voos mais altos, né? Ou que sejam espinhos, né? Que não permita que aquela semente ali brote, né? Como na parábola do semeador. Então, é um problema grave. Todo mundo que trabalha com arte deveria estar matutando nisso dia e noite, né? Quer dizer, como nós vamos melhorar um pouco essa questão, né? E mais do que o estilo, que se você pegar o gospel americano, né, a música evangélica americana, que às vezes é referência para essas composições aqui no Brasil, é, a, a qualidade é muito inferior do que a gente produz aqui. Uhum. Então, é uma música ruim, em última instância. Isto, eu acho que, assim, isto afugenta, quer dizer, além desses dois casos que você falou, tem o caso mesmo do artista, até que pode chegar ali, vamos ver o que é, e quando começa, quando ele ouve aquilo, ele percebe, não, isso aqui não pode, isso aqui não é sério, isso aqui não trata de, isso aqui é outra coisa, a mim como artista, espanta. Espanta no sentido, não é que eu fico espantado no sentido de atônito, não, eu quero ir embora. Né? Uhum. Né? Então, isto se alia um pouco a essa, que eu acho que não é só do brasileiro, mas talvez no brasileiro isso seja mais acentuado, essa liberdade excessiva em relação à liturgia. Você pode fazer de qualquer jeito, o legal é fazer o que você sente. Então as pessoas ficam mudando, às vezes os próprios sacerdotes ficam mudando o texto. Né? A própria CNBB, quer dizer, a gente ainda tem uma tradução precária do próprio rito, né? Que já foi, não é que o Vaticano não tenha dito, é que o Vaticano, né? A igreja é mãe também, então fica, meu filho, não faça isso. E a criança continua lá fazendo. Né? Então, que é o negócio da discussão do por muitos, né? Dizer, mas isso aqui é só uma tradução, o original está por todos ainda. Só que até hoje continuam dizendo. Tem várias, né, traições mesmo do texto litúrgico. E assim também a música litúrgica. Em vez de
fazer o que está, né? Você renovar a própria estrutura formal, você substitui por outra. Isso é uma falta de compreensão do que seja o próprio rito. E é Né? aquilo que você comentou antes. Se você perder a referência do eixo vertical, o horizontal vai cair. Então, Exatamente. Exatamente. o quanto o nosso problema de falta de identidade nacional, de problemas estéticos das cidades, não começaram porque a liturgia local está sendo mal feita. É, é. É Bom, nós óbvio que estamos chegando já no aquilo nosso ali. limite. Opa, mas só para dar um comentário. Aquilo, a interpretação que a gente deveria ter como sociedade, como seres humanos, é de que aquele rito ali é o lugar onde tem que ter a expressão máxima das artes. Quer dizer, é ali que tem que estar o suprassumo da expressão artística. Né? Toda a sua Sim, potencialidade, toda a força criativa do homem, toda a sua capacidade técnica deveriam estar ali. sim, E quando você pega o ato referencial, que a gente chama, né, o ato referencial de amor ou de expressão da nossa fé, e ele está daquele jeito, bom, se o ato referencial está assim, todos os outros atos caem, né? sim, sim. Falta essa consciência de que o rito é uma forma, ele tem uma estrutura formal, né? E é a partir dessa forma é que tem que, vamos dizer, sugerir ou sugerir possibilidades de obras para encaixar ali, né? As obras têm que se encaixar no rito, né? Agora tá melhor, nós temos 20 segundos. Ah, meu Deus. Bom, Matheus, muito obrigado. Não, você ia falar, a Não, palavra é eu ia sua. agradecer o convite antes que cortasse a gente. Malé, obrigado de novo aqui pelo convite. E eu acho que a gente pode, mais para frente, marcar mais uma também, porque esse assunto aí rende muita conversa. Vamos sim, vamos talvez tematizar melhor um aspecto da coisa.